Como investir em Hong Kong e Japão? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou de Amazonas Filho, cofundador da Siemens, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre exatamente como você poderia investir em Hong Kong, Japão e muitos outros países, além daquilo que a gente sempre fala também sobre os REITs lá nos Estados Unidos. Então segue aí no vídeo para entender melhor essa questão. Sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, tá? Estou trazendo informação da internet, informação pública que você pode encontrar facilmente. Mas enfim, faz parte aqui do nosso plano 5 trazer exatamente essas possibilidades de investimento, essas possibilidades de ativos que você pode adquirir exatamente para compor sua carteira, principalmente uma carteira que seja capaz de bater a inflação. Ontem a gente falou sobre a inflação, né? Sobre uma possibilidade lá de investir para bater a inflação, que seria uma coisa simples, que seria exatamente o tesouro direto do tipo IPCA, mas hoje a gente vai falar de ativos mais interessantes, que são exatamente os real estate. Não investir diretamente em real estate, né, em imóveis, mas através de um elemento financeiro, um ativo financeiro, que também é bem interessante aí para quem gosta desse setor imobiliário, porque principalmente gera uma renda passiva, né? Quem é que não gosta de renda passiva, né? Dividendos, principalmente receber dividendos em dólares. E nesse caso, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre investimentos em real estate lá em outras regiões que não aquela que a gente sempre fala, né? Que são os Estados Unidos. Então existe outra possibilidade também de você investir em outras regiões, na verdade, através daquilo que a gente vai falar exatamente agora. Então segue aqui no vídeo para entender melhor essa questão. Para quem está acompanhando aqui o nosso plano 5, sempre eu falo, quando eu falo em investir de uma maneira fácil, né, como investir em um determinado setor, já sabe que eu estou falando de ETF. Não existe um elemento financeiro, um ativo financeiro, né, um recurso que seja tão simples de utilizar quanto um ETF, tá? E nesse caso eu estou falando de ETFs específicos que vocês vão negociar lá nos Estados Unidos através de uma corretora americana. Mas nesse caso a gente não está falando dos Estados Unidos especificamente, eu vou fazer apenas uma comparação com os Estados Unidos. A gente vai falar de investimentos em imóveis fora da região dos Estados Unidos, dentre elas lá Hong Kong, a gente tem também o Japão e muitos outros países. Mas só para lembrar aqui, a gente tem o VNQ, o emissor desse ETF é Vanguard, né? Vanguard, que é uma das tops mundiais aí desse setor de ETFs, né? Tem a BlackRock também, Global State Street. Mas enfim, da Vanguard aqui você pode ver coisas que a gente sempre fala com relação à taxa de administração, que você sempre tem que estar atento, né? Nesse caso é 0,12%, né? Bem baixinho em comparação a vários fundos de investimentos que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, nesse caso da Vanguard, o VNQ, né, que é aqui nesse ETF somente Estados Unidos, tá? 100% Estados Unidos. Então, tem vários REITs lá, especializados, comerciais, residenciais e muitas outras coisas aí que você tem, né? Tem os tops mundiais, tem os tops holders, né? Ou seja, como é composto o portfólio. Dentre eles, a gente tem American Tower, Prologis, Crown Castle, Equinix. São vários REITs que a gente conhece aí de nome, tá? E o Welltower, inclusive o Welltower está lá na carteira do nosso plano 5. Quem está acompanhando aqui o plano 5, eu tenho uma carteira que eu, refazendo toda essa jornada aqui dos primeiros 5 dígitos dos investimentos, justamente para ajudar a maioria das pessoas que querem também chegar nesse primeiro patamar, né? Que são os 5 dígitos, depois mirando o 6º dígito, depois o 7º, e aí vai, né? Geralmente no 7º dígito já vai atender muita gente aí nessa liberdade financeira, tá? Mas enfim, esse aqui é o ETF VNQ, tá? O VNQ somente Estados Unidos, como eu falei, tá? Mas eu falei como investir em Hong Kong. Dentre eles aí a gente tem aqui o VNQI, que é o Vanguard Global X US Real Estate, né? Ou seja, tudo que é fora dos Estados Unidos, tá? Tudo entre aspas, tá? Obviamente ele não vai pegar países aí com alguns problemas aí econômicos. No caso aqui a taxa de administração é igualzinho ao VNQ, tá? 0,12%, não tem diferença nenhuma. Esqueci de comparar os dividendos, né? Que tem um dividendo de 1,95%, o VNQ, vamos olhar lá rapidinho, tá 3,09%, tá? Então nesse momento tá maior, tá? Mas não necessariamente vai se manter, né? Depois a gente vai fazer uma comparação mais longo prazo em termos de dividendos também. Então aqui, bora entender melhor essa história, tá? No caso, o VNQI o top país lá, Japão com 22,07% e Hong Kong. Por isso que eu fiz na chamada exatamente como investir em Hong Kong e Japão, são as top holders aqui que a gente tem, mas segue também outros países aí do Pacífico, inclusive Austrália, já na Europa a gente tem Reino Unido,
Alemanha, Singapura, também ali no Pacífico, Suécia, Canadá, também Pacífico, Bélgica e França. Esses são os top holders países, né? Então aí tem vários setores também de que eles investem, tá? Então, dentro dos top holders, né, eu destaquei aqui o Sun Hung Kai, né, que é uma top mundial empresa do setor imobiliário lá em Hong Kong, né? Só para ter uma ideia aqui, ó, as propriedades. E não tem aquela história aqui dos fundos imobiliários aqui no Brasil, aquele negócio de monoativo, né, pouquinhos ativos. Então, quando a gente está falando aqui, é coisa realmente muito grande. Então, aqui, ó, setor residencial, shopping, escritórios, hotéis e o setor também de galpões e escritórios industriais. Então, realmente é uma coisa bem diferenciada. Se você quiser, pode visitar o site aqui, vai encontrar todos os escritórios aí que estão disponíveis. O outro aqui no Japão, aqui eu separei já, é a Mitsui Fudosan. Essa aqui é uma empresa também lá no Japão e que também tem operações, né, tem prédios tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Então tem Japão, mas também, como vocês podem ver aqui, ó, tem outros imóveis sem aquela história de monoativo aqui de fundos imobiliários que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Então realmente, olha, só em Tóquio, olha só a quantidade, né? Japão aqui, ó. Tudo isso aqui é em Tóquio. Talvez você saiba, talvez não, né? Mas Tóquio é uma cidade caríssima, né? Um aluguel caríssimo lá que você paga, tá? Então, essas aqui são duas possibilidades, né? São duas empresas desse setor imobiliário, tanto lá no Japão quanto lá nos Estados Unidos. Mas você pode ver aqui no Top Holding, aqui do VNQI, que existem outras aí, né? Em outros países, ó, Dutch, possivelmente Alemanha, né? E aí vai, né? Não é coisa realmente pequena. Tem a Mitsubishi a gente conhece da parte de automóveis, mas também ela tem um braço aí no setor imobiliário. Para encerrar aqui essa história do VNQ e VNQI, a gente precisa entender melhor em termos de dados, né? Como a gente sempre faz aqui, a gente usa algumas soluções. Uma das possibilidades é exatamente aqui utilizando o Portfolio Visualizer. Esse aqui é a fronteira eficiente de Markowitz, né? O que ele disse? Né? Ali embaixo, no eixo X, a gente tem a volatilidade do ativo e ali no eixo Y, o retorno esperado. Então eu coloquei o BND, bem aqui embaixo você consegue enxergar o BND, tem uma volatilidade bem baixa e um retorno esperado bem baixo, tá? É o mais seguro de tudo isso aqui que a gente tem aqui, né? E o VV lá na ponta, que é exatamente para quem conhece o IVVB11, né? O IVV exatamente é o pai do IVVB11, né? O IVVB11 nada mais é que um ETF que compra o IVV, né, que replica o S&P 500. E a gente vê que o VNQ tem uma volatilidade maior que o IVV, e o VNQI também tem uma volatilidade bem próxima do VNQ, mas o retorno esperado é pior. Se a gente for olhar aqui, eu coloquei os dois ativos, ó, o VNQI em azul e o VNQI em laranja. A gente vê que o retorno aqui do VNQI nesse período, que eu peguei desde quando o VNQI surgiu, o VNQI é mais antigo, tá? Então ele tem um histórico de dados maior. Mas você consegue enxergar aí uma volatilidade também maior em alguns momentos. Aqui na crise da pandemia do coronavírus teve aparentemente uma volatilidade menor que o VNQ, tá? Que está em azul. O VNQ teve uma volatilidade menor, aparente, tá? Mas em geral a gente observa também aquele problema lá, não retornou como o VNQ, né? Então o VNQ retornaria mais do que o próprio VNQ. Aí a gente pega um período mais próximo aqui, ó. Agora mais próximo de 2021, ó, ainda perde 21% contra 72% do VNQ. A gente não pode esquecer da parte de dividendos. Para a parte de dividendos, eu posso mostrar aqui uma comparação, né? Vou colocar aqui um aporte de 10 mil e contribuição aqui de $1.000 mensais. Bora ver como é que vai ficar, né? A frequência da contribuição mensal, rebalanceamento anual, está com investimento automático dos dividendos, tá? Então vou comparar o BND, IVV, que é o S&P 500, o VNQ, que é nada mais, nada menos que o Real Estate lá nos Estados Unidos, e o VNQI, que é exatamente o Real Estate fora dos Estados Unidos, né? Ou seja, outras regiões. Vou comparar aqui, deixar em azul o BND, o IVV colocar aqui em vermelho, tá? Vou colocar 100, e eu vou colocar o VNQI aqui primeiro, né? Para a gente entender. Vai ficar em laranja. Comparando aí, a gente vai enxergar exatamente essas volatilidades e o retorno, né? Olha só, IVV superando, né? Em alguns momentos, o VNQI, inclusive, perdeu do próprio BND, né? BND, para quem não sabe, basicamente são títulos de dívida dos Estados Unidos, né? São os bonds. No caso aí, o BND, um ativo bem menos volátil que o IVV
e o VNQI, tá? Então aqui, como era esperado, o IVV supera o VNQI, tá? Então a gente enxerga exatamente essa situação aqui. Em termos de dividendos, olha aqui, em 2019 o VNQI pagou muito mais, olha interessante aqui, né? Então os dividendos aqui do VNQI, maiores inclusive que o próprio IVV, 2020 caiu, né? Teve problema lá, então realmente aí o dividendos do VNQI sofreu aqui nesse período. 2021 também ainda não se recuperou. A gente, infelizmente, ainda está enfrentando alguns desafios aqui, exatamente nesse ponto aí da reabertura, né, dos países. Agora eu vou comparar aqui o VNQ com o VNQI, né? Vou tirar 100% aqui do IVV, vou deixar o VNQI aqui, o VNQ na verdade. Bora ver como é que vai ficar. Comparando aqui, deixa eu tirar desse logarítmico aqui, supera, né, como a gente estava imaginando lá, o Markowitz já mostrava isso, então nesse período aqui de 2011 a 2021, é essa questão aqui que a gente enxerga, né, o VNQ superando o VNQI. Muita gente pode criticar nessa história, diga que está mostrando resultados passados, né? Então resultados passados não garantem resultados futuros. Isso é verdade, tá? Sempre falo isso, mas só que você tem que ter alguma ferramenta de tomada de decisão. Então, se você não utilizar alguma ferramenta de tomada de decisão, você vai totalmente aleatório, né? Um arremesso de uma moeda, ou vai no dado, né? Alguma coisa assim que você vai ter que utilizar que não seja a informação do histórico passado. Todo mundo usa o histórico passado, né? Análise técnica, análise fundamentalista e análise quântica, que é o que a gente trabalha aqui na Symmetry. Então a gente desenvolveu uma solução exatamente com base em histórico passado para ajuda na tomada de decisão presente, né? Para ter um retorno futuro. Então a gente faz isso para ações, para fundos imobiliários, para estoques, REITs e ETFs, que é exatamente o que a gente está falando hoje. Em termos de dividendos, aqui superou em 2019, outro tempo aqui também que superou foi 2012, só esses períodos, né? Então, em geral, o VNQ tem uma contribuição de dividendos maior, tá? Então, se você for olhar lá no site da Vanguard, né, que é a Vanguard que é a emissora desses ETFs, o VNQ ele vai estar classificado com um ativo numa escala de 1 a 5 de risco, eles colocam lá 4, o VNQ. Em uma escala de 1 a 5, para o VNQI eles colocam 5, ou seja, o máximo risco que eles colocam segundo a análise deles, tá? Do próprio emissor do ETF. Tá? Então a gente enxerga isso, né? E a gente sempre fala daquela relação risco-retorno, tá? Então se você se interessar, de repente, achar que esses ativos de Hong Kong, de Japão e outros países aí que a gente mostrou, sejam interessantes para você colocar na carteira, então você tem uma ferramenta para ajuda na tomada de decisão. Né? Tem que entender que tem uma relação de risco-retorno. Se você acha que é interessante compor essa parte internacional aí, além dos Estados Unidos, então tá aí uma possibilidade. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like aqui, ajuda bastante o nosso vídeo a o YouTube entender melhor que esse é um vídeo que traz um conteúdo de valor. Não esqueça de compartilhar com seus amigos que também querem investir, não estão sabendo como. A gente fala aqui no nosso plano 5, vídeo diário, desde a gente já está quase chegando nos 200 vídeos, né? E também não esqueça também de deixar seu comentário, se é um ativo interessante, ou se você quer investir ainda nos Estados Unidos, ainda não investiu. Se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, que a gente vai também ter um maior prazer de responder. Tá? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações aí. Abraço e até amanhã.